Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga, na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, galera! Estamos começando mais uma Máquina do Conhecimento. É isso mesmo. Essas Máquinas do Conhecimento 2025, que nada mais são do que a cobertura dos processos seletivos neste ano de 2025. Temos aí o Enem, temos o PAV e temos a prova da Universidade Católica de Pelotas, né? Então a gente vai abordar todos esses temas ao longo de todos os programas da Máquina do Conhecimento, que está aqui hospedada na ATL TV, meus queridos. É isso mesmo. E como eu sempre digo, é um programa, né, um especial, uma série, uma websérie que, obviamente, interessa a galera que vai fazer o Enem, que vai fazer o vestibular da Universidade Católica, a galera que vai fazer o PAV, mas para você também, que quer adquirir um pouco mais de conhecimento para sua vida. É isso mesmo, para participar e conversar melhor naquela rodinha ali do churrasco final de semana. Eu vi um programa lá que o professor falou, que a célula Enfim, já dei a barbada do programa de hoje. Atenção, galera, a Máquina do Conhecimento, ela chega aqui com a chancela e assinatura de Colégio Gonzaga e Teorema. E hoje o programa chega com eles. A biologia se instala aqui, então, na mesa aqui do nosso videocast, da nossa Máquina do Conhecimento, e a gente recebe eles, os queridos da biologia, que também já são sócios de 1000 anos, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Mais de 1000 anos, com certeza, né, Marcinho? Mais de 1000 anos. Professor Adroaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Muito bom estar aqui de novo conversando contigo sobre Enem e vestibular da Católica. Boa, Robertão, seja bem-vindo. Vamos lá, Marcinho, mais um ano. Beleza, hein? Prazer estar aqui novamente, Marcinho. Sensacional, hein? Um trabalho magnífico. Que maravilha. Está montando novamente, né? Para que os alunos possam acompanhar nossas dicas. É isso aí. Enfim, ver o que os professores têm para falar em relação a essa prova do Enem. Vamos lá, né? Vai ter muita coisa interessante, pessoal. Pode ter certeza. Vai ter muita coisa interessante, exatamente. Vocês já sabem, né? Câmera aqui do Robertão, Ali câmera lá do Adroaldo. Quiserem falar pra galera, já olha pra câmera e já encara a galera. Exatamente. Mas a gente começa, então, a nossa Máquina do Conhecimento naquele clássico, né? Aquela troca de ideias, né? Inicial, falando de como que a biologia ela vai se comportar, como que ela se apresenta nessa prova de Enem, como é que ela tá ali, enfim, como é que a galera pode encarar essa prova dessa forma, hein, Adroaldo? Bom, Marcinho, Roberto que está aqui, a gente passa primeiro para os alunos que trabalharam o ano inteiro, trabalharam no Teorema, a aprendizagem se realizou e agora tem que ter calma e tranquilidade para fazer a prova. Mas sempre lembrando o seguinte, o Enem não é vestibular, Marcinho. Olha aí, hein? O Enem, ele vai brindar bem distintamente as questões, na média, né? Fáceis, médias e difíceis. Boa, então, se a gente dividir essas questões, a gente vai dividir assim, 33% de cada uma. Boa. Ou seja, se tu acertar todas as fáceis e as médias, tu tem 66% da prova. Olha aí. Com 66% da prova, tu entra até na medicina. Olha aí, meu camarada. Sim ou não? Sem acertar nenhuma difícil. Então, isso que a gente diz pro aluno. Tem uma questão muito difícil que eu não vi. Não pode perder tempo nessa questão, porque o Enem também, ele prioriza o tempo. Eu não posso ficar mais do que 3 minutos numa questão, não é, Roberto? E agora sim, nessa partezinha final, o aluno tem que identificar qual a questão média, qual a fácil e qual a difícil. Não é a que ele sabe, a que o professor não sabe. O que é uma questão fácil? Questão fácil, por exemplo, vamos falar na biologia. A mitocôndria, nas alternativas, simplesmente a função é direto. Produção de energia, digestão, é produção de energia. Ou seja, o que é a questão fácil, Roberto? Aquela que o aluno chega diretamente na questão sem nenhum tipo de raciocínio. Essa questão eu tenho que acertar, porque ela é direta. A média é aquela questão que tem o conteúdo junto com uma figura para tu interpretar. Aí, ó. Então não é a questão... ela tem uma figura, ela tem um texto, eu já tenho uma certa interpretação. E
A questão difícil, Roberto, é aquela que envolve o que a gente chama de uma interdisciplinariedade. Para tu responder ela, tu tem que saber a célula do estômago, ela produz hormônio. Tem que saber que o tecido que reveste o estômago, o tecido epitelial glandular, essa é a questão difícil. E o que acontece, então, encerrando? Muitas vezes, se eu acertar a questão difícil e errar fácil, na hora da correção da prova, o corretor vai fazer o seguinte: o cara, como é que ele pode acertar fácil e errar difícil? Pois é. Não vale nenhum ponto para ele, é difícil. Meu Deus do céu, cara. É isso, né, Roberto? Não, é isso que eu ia comentar até. É que muitas vezes o aluno pode pensar que vou fazer as difíceis que têm peso maior. E não é assim. Né? Pela regra TRI, né? Sim. A correção é feita de maneira diferente. Você tem que seguir umas etapas de habilidades e competências. Tu tem que atingir a habilidade e competência. Então, eu acertei uma questão fácil, acertei a questão fácil relacionada a um conteúdo, acertei a questão média relacionada também a esse conteúdo e a difícil. Pô, minha nota vai lá para cima. Boa. Acertei a questão difícil relacionada a um tal conteúdo e errei a fácil. A tua média vai para baixo. Nossa! Porque não é por peso, por grau de dificuldade da questão. Né? É por uma complexidade que o aluno tem que seguir as habilidades e competências, e ele tem que ter um eixo, ele tem que ter um parâmetro, né? Para não analisar, porque senão o sistema de correção vai analisar que ele chutou. Sim. Né? Que ele não sabe o conteúdo. Que coisa. Como é que ele acertou uma difícil, como falou o Edvaldo, e errou a fácil? Então ele é totalmente diferente. E na biologia, aproveitando que o Edvaldo já falou os tipos de questões, tem que tomar muito cuidado e ler bem o enunciado. Porque, por exemplo, eu vou dar uma dica de uma questão do ano passado. A questão do ano passado falava uma questãozinha sobre microplásticos. Boa. Né? Que esses microplásticos, claro, é uma questão sobre bioacumulação, magnificação trófica, que é o acúmulo de substâncias tóxicas nos níveis tróficos da cadeia. Ecologia. Só que também era fisiologia junto. O que falava essa questão? Aí é questão difícil. Porque tinha ecologia, como tu falou, fisiologia e tinha histologia na questão, junto. Porque perguntava qual tecido, ou não é, Roberto? Sim, mas só que essa questão, se tu olhasse, ela era difícil porque envolvia vários conteúdos, mas se tu observasse a questão, era fácil. Porque lá em cima no enunciado dizia o seguinte, que essas substâncias tóxicas elas eram lipossolúveis. Bom, se é lipossolúveis, elas têm uma alta afinidade com o quê? Com gordura. E perguntava qual era o tecido que mais armazenava essa substância. Tecido adiposo, claro, de gordura. Tinha tecido epitelial, tinha tecido nervoso, tinha tecido muscular. Mas se tu sabe que é lipossolúvel, gordura, acabou. Tecido adiposo. Então, era difícil a questão? Sim. Mas se tu lê o enunciado, ela se tornava extremamente fácil. Imagina, então, o Enem tem essas jogadinhas dentro da biologia. Muitas vezes, uma palavra, e até essa palavra não vai ser nem uma palavra específica do conteúdo de biologia, daqui a pouco uma palavra de sei lá, uma expressão diferente, já muda o contexto e já vai te colocar para outro lado, né, cara? Com certeza. Isso é a realidade na biologia. E isso que o Roberto enfatizou. Essa é considerada uma questão difícil, não pelo grau de dificuldade, para o professor seria fácil responder. Eu digo, na TRI, ela é considerada difícil. Claro. Se eu acertei ela e errei a fácil, não vale nada, ela não vale nenhum ponto. Cara. Então os alunos têm que ficar ligados e antenados e saber diferenciar a fácil e a média difícil. Isso, e não perder tempo na questão difícil e ir para cima das questões médias e fáceis, que tu entra em qualquer curso, acertando médias e fáceis. E a biologia, ela obviamente, né, ela vem contextualizada, né? Ela vem contextualizada, porque é ciência da natureza, né? A gente fala biologia, mas ali está envolvendo questões de química, física junto com biologia. Então, por exemplo, no Enem, seguido cai o ciclo do nitrogênio. Seguido cai o ciclo do nitrogênio. E o ciclo nitrogênio, tu trabalha ali com a parte química, né? De oxirredução, tu trabalha com a parte toda de procariontes, de bactérias que participam do ciclo. E a importância das plantas na captação e das algas na captação do nitrogênio. Então ela é bem abrangente. E todas as provas do Enem vêm com mais ênfase esse assunto na química, ou vem com mais ênfase na parte de biologia. É muito contextualizado. E ele vai te dar um textão falando sobre o nitrogênio ou coisa
coisas que podem ter a consequência de liberação. Eu vou até dizer uma coisa, Marcinho, já foi maior a contextualização. Foi maior. Já foi maior. As provas anteriores, nos últimos anos, não está vindo tão grandes as questões como vinha antigamente, não. Atenção, elas estão vindo até um pouco mais curtas, até um pouco mais objetivas. Mais diretas. Tem coisas até, questões mais diretas dentro da biologia, né? Mas ainda, claro, vai vir. É uma habilidade, uma competência. Tu tem que contextualizar, tu tem que saber interpretar, saber ler, enfim. Né? Tem que saber ler, galera. Claro. Calma. Leitura. Muita calma pra ler, pessoal. Muita calma pra fazer leitura. Não, exatamente, porque daqui a pouco vem lá um baita num textão falando sobre alguma coisa e chega no comando da questão de pergunta outra completamente diferente. Sim, com certeza. Por isso, Márcio, é super importante pro aluno ler o textão. Só que sempre embaixo do textão vem uma afirmativa. Olha aí, hein? O que acontece? Aquela afirmativa, tu tem que ler ela junto com as alternativas, vê se tu me entende. Sim. O ciclo do nitrogênio, 1 hora, Embaixo diz, o ciclo do nitrogênio é importante para a fixação do nitrogênio nos seres vivos. E aí vai vir a A, B, a C. Sempre repete aquela primeira parte para saber que tu está de acordo com o que o texto está perguntando, porque existem, o Roberto vai concordar, 2 respostas certas. Até mais, mas que não são de acordo com o texto acima. Não. Por isso que é importante tu repetir a pergunta de baixo. Sim. A gente pode até clarear para o pessoal que está em casa. Presta atenção, pessoal. Olha para nós aqui, vou dizer uma coisa. Vou dar um exemplo bem rápido assim. Durante a metamorfose do girino, a regressão da cauda ocorre por apoptose, barabá, e todo mundo sabe quem faz isso aí é o lisossomo. Atenção, hein? Aí tá. Isso é o texto. A respeito do texto acima, correto afirmar que. Aí vem letra A. A mitocôndria é uma organela importante porque participa da respiração celular. Todo mundo sabe que a mitocôndria faz respiração celular. Sim, é certa. É certa. Mas não tem nada a ver com o texto lá em cima, entendeu? Isso aqui tá certo, o aluno já marca às vezes. E a galera se atira de bico nisso. O Enem é isso. O Enem tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão. Porque tem muitos fatores, né, cara? Sim, desde o nervosismo do cara que tá ali até... Esse treinamento, Marcinho, o Teorema dá, a gente tenta passar para o aluno que não é só conhecimento, é discernimento também. Boa. E isso a gente sabe que a gurizada lá de cima de São Paulo e do próprio Nordeste, do Ceará, que vai super bem sempre, eles não sabem mais conteúdos que nós. Vão melhor porque sabem levar a prova de maneira mais tranquila, entendeu? Separando essas pegadinhas. Sim, treinados, a galera que treina para realizar uma prova, muito mais do que o conteúdo. Como é que eu vou fazer? Tem 2, 3 alternativas certas? Tem, mas elas não têm a ver com o texto. Vai ser como tudo na vida, né? Se analisar, quanto mais tu treina, mais tu vai ao aperfeiçoamento. É uma questão de maturidade também dos alunos, né, cara? Em relação até a um olhar sobre a prova, né? De como fazer, de como articular a coisa, né? Quanto mais tu treinar, mais simulados fizer, mais questões fizer, a probabilidade de tudo sair bem é muito grande. Óbvio, treinamento. E as questões se repetem muito, né, cara? Se tu faz milhares de provas, cara, tu vai ver que vai se repetir de uma forma ou de outra, mudando uma palavra ou outra, vai sempre tendo isso aí, né? Falando nisso, agora a gente tem que falar dos tópicos, né, galera? Dos tópicos. Eu vou começar pelo Robertão. Vamos lá, então. Vamos falar disso aí. Pessoal, vocês estão em casa aí, vocês podem observar. Vamos passar uma primeira imagem para vocês. Vamos lá. Essa nossa primeira imagem, ela fala de um dos conteúdos, assim, ó, muito, muito, muito importante para o Enem, que é os tipos de imunizações que existem. Atenção, hein? Tu tem a imunização ativa e tu tem a imunização passiva. Seguido, o Enem fala sobre esses tipos de imunização. Para saber imunização, a primeira coisa que tem que saber, né, Eduardo, é saber a diferença de antígeno para anticorpo. Boa. Primeira coisa, antígeno para anticorpo. Antígeno é qualquer corpo estranho, qualquer partícula orgânica. Às vezes, você até um pouco mais pontual, porque às vezes vem corpo estranho e tudo mais. Mas se quiser aprofundar um pouco melhor, é qualquer partícula, estrutura orgânica estranha ao corpo que induz a produção de anticorpos. Olha aí, hein? Isso é um antígeno. Então, vamos citar aí uma cápsula de um vírus de proteína orgânica estranho, um ácido nucleico de um vírus de uma bactéria.
que é orgânico, né? DNA, RNA é orgânico. E anticorpos são, olha aí, pessoal, não são células de defesa do organismo. Vou repetir mais uma vez, Ronaldo. Proteínas. Vou repetir mais uma vez. Não são células de defesa do organismo, que nem muitos vão e marcam rápido. Via a palavra defesa, já marca, mas não são células. São proteínas específicas de defesa do organismo. Boa. Então, se eu precisar me prevenir, eu preciso fazer uma imunização ativa. Porque é na ativa que se introduz um antígeno no corpo para a produção de anticorpos. Previne. E o principal modelo de imunização ativa, sem dúvida nenhuma, artificial, é a vacina. A vacina é ativa. Aí, a vacina é ativa. Tu coloca um antígeno, o teu corpo produzir anticorpos. Roberto, o principal é a produção de anticorpos? Depende. Se tiver na questão anticorpos e não tiver essa outra palavra que eu vou falar agora, tu marca anticorpos. Mas se tiver o que eu vou te dizer agora, tu vai marcar o que eu vou dizer agora. Atenção, hein? Porque o que te dá imunização longa não é o anticorpo, são as células de memória que ficam no corpo. Então, quando tu toma uma vacina, é óbvio que tu vai produzir proteínas para te defender, que são os anticorpos, mas tu produz um monte de células de memória. E é essas células de memória que ficam no teu corpo, que vão interpretar mais adiante a entrada de um antígeno, de um patogênico, de um vírus, de uma bactéria, e é elas que vão te dar imunização muito mais rápido com a produção de anticorpos. Então, a grande jogada da vacina é a produção de células de memória. Roberto, não tinha nem isso aí, só tinha anticorpos. Tu vai marcar anticorpos, óbvio. Sim. Mas se tiver células de memória, é sempre células de memória. Sempre levando em consideração que as células de memória vão produzir os anticorpos. Vamos levar para os anticorpos. É que já está ali a informação de quem entrou, um corpo estranho. Claro. E Marcinho, cortando aqui o Roberto, não, mas para completar, não foi combinado essa lâmina de vacina, de antígeno anticorpo. Só para o Roberto entender, foi o Roberto que trouxe. E se tu tivesse me perguntado o que, sem conversar com o Roberto, eu ia dizer que soro e vacina é questão direta de prova. E me lembro, uma vez nós lá na frente do Gonzaga, o Marcinho olhou para mim, e aí esse ano da Covid, o que vai? Eu digo, vai cair vacina. E aí, Marcinho, vou citar o professor Filipão de matemática, que ia fazer o vestibular escutando a Rádio Atlântida. E o Filipão escutando a Rádio Atlântica, e eu conversando com o Marcinho, esse ano vai cair vacina, e talvez a da Pfizer. Olha aí. A Pfizer é uma vacina de RNA. Aí eu falei pro Marcinho, mas como uma vacina de RNA? Claro, o produto é um anticorpo e o produto não é uma célula, o produto é uma proteína. Boa. E quem sintetiza proteína é o RNA mensageiro. Sim. Então tu não precisa injetar o agente, sim, o antígeno fraco, tu pode injetar direto a sequência de RNA que vai te produzir anticorpo. E agora sim, só para brincar, Roberto, e o Filipão escutando, acertei uma questão de biologia, escutando a Atlântida. Olha aí, Marcinho, atenção. Por isso, essa rádio é um canhão e a gente tem que estar sempre ligado, e o aluno que está em casa está ligado, com certeza vai ganhar com esse papo nosso. Muito bom. E seguindo então, dentro da imunização, Roberto, mas agora o problema não é eu me prevenir, agora eu tenho que me curar. Olha a diferença, prevenção e curar. Para curar, tu pode ter entrado com contato com algum antígeno, e se o antígeno seja muito potente, veneno, veneno de cobra, veneno de aranha, são antígenos, veneno da bactéria Clostridium botulinum, que causa botulismo. Como é que eu vou combater um veneno rapidamente? Aí tu vai injetar os anticorpos prontos. E quem são os anticorpos prontos? Soro. O soro. Isso é o soro. Soro cura, vacina previne. Tem que lembrar disso, gurizada. E lembra sempre da imunização ativa artificial, que é a vacina, e a imunização ativa natural é a própria doença. Olha aí. Tive a doença, eu vou produzir anticorpos, células de memória. E a imunização passiva natural, que aí às vezes o aluno dá uma confundida, mas quando é que eu tomo soro? Eu tomo soro? Aquele soro que eu vou tomar lá quando eu estou com diarreia? Não, cara, aquele lá é soro glicosado, aquele é soro para recuperar a tua partícula, nada a ver, não é soro. Quando é que eu tomei então soro, Roberto, de maneira natural? Quando tu mamou. Atenção, hein? Leite. O leite materno é imunização passiva natural. Aí, ali tá cheio de anticorpos. Muito bom.
Então, eu acho que... tu quer completar alguma coisinha mais sobre esses slides? Roberto, essa, sim, é dica. É o certo. É aquilo que tu falou, é o batata. Sim. A gente não brinca, porque claro. a gente... Claro. Não é que adivinha a prova, é o que mais cai. É aquilo ali. E automaticamente essa diferença de imunidade passiva e ativa está sempre na prova. Sensacional. Muito bom. Vamos lá. Vamos tocar? Vamos dar mais uma dica? Pode ser? Pessoal, vem mais uma dica aí, pessoal. Vamos lá. A gente preparou pra vocês aqui, ó. Aí tá o ciclo dele. Fala mais um pouquinho do ciclo do carbono. É contigo, o ciclo do carbono, olha aí. Por que o ciclo do nitrogênio, do carbono, do oxigênio? Porque e aí permite aquela não é interdisciplinaridade, é intradisciplinaridade. Sim. Com uma questão de ciclo de carbono, eu posso falar de citologia, como o Roberto falou, eu posso falar de ecologia, eu posso falar de fisiologia e posso falar de bioquímica, já que o carbono está presente em todas as moléculas orgânicas, lipídio, proteína, carboidrato, mas... Hein, Roberto, sim ou não? Não, com certeza. Eu acho que o ciclo do carbono, né, ele é importante pelo processo, né, fotossintético, sempre vai estar relacionado à fotossíntese, e o famoso sequestro de carbono, né, que é um dos gases do efeito estufa, é o CO2. Quais os dois principais gases do efeito estufa? CO2 e metano. A gurizada tem que ficar atenta nisso. CO2 e metano. Os dois principais gases do efeito estufa. E de que maneira as plantas e as algas minimizam esse impacto? Através da fotossíntese. Que a fotossíntese, sim, é a incorporação do carbono para a produção da molécula glicose, que nós temos um slidezinho logo em seguida para falar. Né? Então, acho que o sequestro de carbono, né, o ciclo do carbono é muito importante, né, porque ele fala sobre, tu tem ali uma questão que vai envolver tipos de poluição, como o efeito estufa, tu envolve fotossíntese, que é a energia principal para que os seres vivos possam sobreviver, porque sem fotossíntese tu não tem energia nos ecossistemas. Então eu acho que o carbono ele é muito importante, eu não vejo o Enem sem carbono. Tá certo. O ciclo do carbono vai acumular esse CO2 na atmosfera, que é o gás estufa, fantástico, porque retém calor em torno da Terra. Desculpa. E como é que esse carbono é jogado na atmosfera? E como é que esse carbono chega... Eu posso passar rapidinho aqui o slide? Posso passar o slidezinho aqui? Posso passar, né? Posso passar. Eu vou passar aqui para mostrar aqui, ó, a fotossíntese. Que é a fixação. Que é a fixação do carbono. Eu falando na liberação, ele é liberado pela queima dos combustíveis fósseis. E aí nós não podemos esquecer que nós temos que diminuir a queima de combustível fóssil, e aí a questão de ecologia substitui pelas fontes de energias renováveis. Mas, automaticamente, esse carbono também pode ser fixado pela fotossíntese. E a gente sabe que o gás carbônico, ele vai ser fixado na planta, não esqueçam, na etapa escura e não na etapa clara da fotossíntese. Então, aí aquela questão, o gás carbônico é fixado na fotossíntese? Ele é fixado na etapa clara? Não. Ele é fixado na etapa escura. No chamado ciclo de Calvin, que muitas vezes até o aluno confunde com o ciclo de Krebs, que é o contrário. O ciclo de Krebs na respiração celular é o que libera o CO2. Entende? Então, no ciclo de Calvin, que é a etapa escura, tem a fixação do gás carbônico não nas lamelas, e sim no estroma do tilacoide, claro. E aí esse gás carbônico vira glicose. Aí eu queimo a glicose na respiração e libero o gás carbônico. Posso dar mais uma dica sobre fotossíntese? Vou falar aqui rapidinho então, assim, ó. O Adroalo já falou, o pessoal está bem atento, que é na fase escura da fotossíntese que ocorre o sequestro de carbono, que é a assimilação do carbono para a formação da glicose. Ponto. Que a glicose é utilizada lá na respiração e depois libera novamente CO2. Mas não podemos esquecer que é na fase clara da fotossíntese que ocorre a quebra da molécula de água. É na fase clara da fotossíntese que ocorre a fotólise da água. E quebrando a molécula de água é que libera oxigênio para a vida do planeta. Então, muitas vezes, olha um desenho, está entrando gás carbônico e está saindo oxigênio. Isso é fotossíntese. Entrar gás carbônico e sair oxigênio é fotossíntese. Entrar oxigênio e sair gás carbono, aí é decomposição, pode ser respiração, enfim. E eles acham que aquele oxigênio que está saindo ali é o que está entrando no CO2. E não é. É o da água. Quanto mais água,
mais liberação de oxigênio para o planeta. Entendeu? Fitoplâncton. As algas marinhas são os seres que mais produzem oxigênio no planeta. Fitoplâncton, as algas superficiais no mar, são os seres que mais produzem oxigênio. Por quê? Primeiro, porque, claro, o metabolismo delas é para isso. E segundo, porque tem uma alta disponibilidade de água. Sim. É óbvio. Claro. E aí as florestas, como a floresta amazônica, é importante na liberação de oxigênio também, exato, mas como a massa é muito grande das árvores, elas também consomem oxigênio na respiração. Claro. Então, automaticamente elas produzem e consomem. A grande quantidade de oxigênio livre na atmosfera vem do fitoplâncton, vem das algas marinhas. Mas as florestas são super importantes na biodiversidade. Né? Sensacional. E eu acho que, para a gente encerrar nossas dicas, de certa forma, as organelas citoplasmáticas, isso aí... Claro que nós não vamos falar a função de todas, mas nós botamos um slide aí para o pessoal ver em casa. Ele não pode ir para a prova do Enem sem saber a função das organelas citoplasmáticas. Sim. Tem que saber a função de mitocôndria, lisossomo, complexo de Golgi. Então, essa é outra dica que a gente dá. Organelas citoplasmáticas. E sempre seguindo aquela coisa que o Adroaldo fala. Associar a organela, as células, aos diferentes tecidos, aos diferentes sistemas. Né? Que... essa é a questão média, né? Essa é a questão média. Eu acho que aí ele vai muito bem numa prova. O nosso slide principal seriam essas sensacional, dicas, né? Maravilha. Claro, assim, galera, é uma aula aqui. E se você... não entendi direito lá o que o Adroaldo falou, o que o Robertão falou, você volta o vídeo e vê ele todo de novo. Quantas vezes você quiser, porque a máquina do conhecimento é assim, galera, fechando mais um programa, a biologia aqui passeando com essas lendas aqui das ciências biológicas, né? É isso mesmo, todas as melhores dicas na ponta e tudo isso chancelado por Colégio Gonzaga e Teorema. Ficamos por aqui em mais uma máquina do conhecimento. Um forte abraço, até a próxima. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na máquina do conhecimento. Videocast.